entristecer, não. Vamos alegrar, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Aleluia. E nós aqui estamos nesta noite, agradecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem de conceder a nós. Aleluia! Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite, está lá no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 27. Ele diz que tudo que é difícil, é impossível para o homem. Jesus respondeu, mas para Deus é possível. Marcos capítulo 10, versículo 27 e 28. Então, irmão, nós estamos aqui com esta responsabilidade que o Senhor entregou a nós. Qual é a responsabilidade, Moisés, doutor Espírito? Qual a responsabilidade? E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e são batizados são salvos. E nós não podemos retroceder a palavra, torcer ela. Não, irmão, nós temos que falar aquilo que é verdade. Porque Deus pode cobrar de nós. Nós vimos na Bíblia a palavra de Deus, como tem nos edificado, os irmãos que têm suas Bíblias, leiam lá, no capítulo 2, os irmãos vão ver que até agora nós falamos com Deus, pastor. Mas de agora em diante, Deus vai falar conosco, pela palavra, não é isso? Então nós somos um povo que somos abençoados, somos felizes, porque nós somos portador da bênção de Deus. Salmo 33, 12, diz que nós somos, pastor, herança de Deus, povo herdeiro de Deus. Deus adquiriu nós para nós possearmos do que está preparado para nós. Vamos, glória a Deus. Irmãos, são as coisas mais difíceis que eu acho, é ser crente de verdade. Ser crente de verdade é difícil. Sabe o que, irmão? Eu boto a Bíblia embaixo do braço, eu sou crente. Não tenho coragem. Ele disse, ir pregar para a toda criatura, eu tenho medo de falar da palavra, e Deus pode cobrar nós. Então, no capítulo 2 do livro de Paulo, escrevendo lá as igrejas de Éfeso, quer dizer, o livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 3, é onde o Senhor mandou nós, e não podemos pular para outro lugar que pode cobrar de nós. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos, nesta noite, como está no mundo? Falta de temor a Deus, falta de amor ao próximo. Mas nós que somos de Cristo, somos de Deus, nós estamos discernindo essas coisas todas. Nós temos que parar e raciocinar como está vivendo o mundo. Mas a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, Jesus disse que eu sou o quê? O príncipe da paz. Há 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizava, irmãos. E nós precisamos aprender as coisas de Deus para nós espalhando ela, passando para alguém que precisa. Essa noite nós vimos aquele culto maravilhoso. A irmã entrou no meu coração que não conseguiu sair por nada na escola bíblica dominical, quando a irmã falou de dois homens. Judas foi um, e aquele que atraiu Jesus, já esqueci agora, Judas Iscariote, ela falou aqui, e Nanias. Irmão, eu não sei, quando a palavra de Deus vem no nosso coração, o que Nanias fez errado? O que? Vendeu, eu estou falando um pouquinho, porque nós precisamos de aprender da Bíblia. Vendeu a propriedade e falou para ela, ó, vendeu por R$1.000, disse, só vendeu por 100, porque nós vamos dar pouquinho, tá? Deus, ó, a irmã, e o Judas Iscariote teve coragem de atrair Jesus. Mas nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Então diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz na minha Bíblia. As Bíblias, às vezes, pastor, não, a minha, por exemplo, é Ferreira de Almeida, as tradições diferentes, não é isso? E nós entendemos isso, né, irmão? Tradições às vezes diferentes. Né? Mas eu quero dizer aos irmãos que não fica assim como que complicado com isso, não, com essas tradições, porque, irmão, uma dúzia é a mesma coisa de 12. 12 é a mesma coisa de uma dúzia, né? Então diz assim a palavra de Deus. Capítulo 2 do livro de Efésios, a partir do versículo 3, diz assim, não sei se os irmãos vão conferir, né? Diz assim, em
a palavra de Deus, eu peço aos irmãos que puderem ficar de pé para reverenciarmos a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu aprendi assim, irmão, não posso voltar atrás aquilo que Deus me ensinou, né? Então diz assim, ó. Entre os quais, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade e dos pensamentos erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. O 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. O 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? O versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Eita, irmão! Para, irmão, nessa palavra. Deixa essa palavra entrar nas tábuas do teu coração nesta noite, para você olhar que nós estamos beneficiados por uma pessoa que falou espiritualmente. Espiritualmente nós temos um lugar no céu, nos lugares celestiais. E muitas vezes, meus irmãos, o diabo vem logo na nossa mente, irmão. Ei, morreu, acabou. Aonde está escrito isso, igreja? Que morreu, acabou? Não, nós havemos de ser, ao terceiro dia, ressuscitados com Cristo, porque nós vamos ser levados para onde? Os lugares celestiais, aonde o Senhor está lá, intercedendo por mim, intercedendo por você. Oh, aleluia! Eu quero dizer a você nesta noite, a Bíblia é uma das fontes que leva a nós conhecimentos espirituais. Nós precisamos 66 livros na Bíblia, 39 no Velho e 27 no Novo, corresponde a 66 livros. Esse 66 livros está escrito, mesmo sendo nós infiéis, mas Deus continua sendo fiel para conosco. Nós vimos, às vezes nós, estou com 100 anos, estou velho. Olha, estou velho, 100 anos. E Noé adquiriu os seus primeiros filhos. Com quantos anos, irmão? Quantos anos Noé adquiriu os filhos? Pois é, ele adquiriu os seus primeiros filhos. 500 anos. Ele estava 500 anos, ele adquiriu 100 cães já. 100 cães já. Quer dizer, irmão, não é que eu quero ensinar, não, mas está na Bíblia. 100 cães já. Em 500 anos. Que idade ele começou a construir a arca? Que idade ele está? Nós estamos usando para construir a arca. Quanto? 600 anos. 600 anos. Ele levou quantos anos para construir a arca? 100, ele estava 500. Com 100, 600. E depois que ele construiu a arca, que veio o dilúvio, que terminou tudo, ele viveu mais quantos anos? Mais quantos? Viveu mais quantos? 350 anos, igreja. Ele deu 950 anos. Então, nós vimos, Senhor, está velho que está onde, irmão? O salmista Davi falou para nós, mesmo velho e velhice, darão o quê, irmão? Muitos frutos. E seus frutos são o quê? Viçosos. E nós não estamos enganados, não. O diabo quer nos atrofiar nossa mente. Mas para quem é crente de verdade, ele não atropela, não, porque a Bíblia nos fala para nós revestir de toda a armadura de Deus. Aí, meus irmãos, irmão, olha, mas o pastor tinha um carro novinho. Se fosse meu, cuidado, teus olhos for mal, teu corpo todo terá treva. Olha que propriedade bacana, podia ser minha. Cuidado com o teu olho. E nós vamos aprendendo mais e mais da Bíblia. Porque o inimigo tem procurado a enganar nós. Mas aqueles que têm Jesus
ele não vai enganar não, porque diz a Bíblia que possível for, até os escolhidos, ele vai enganar. Mas a nós não engana não. Não engana não, porque nós entendemos da palavra de Deus, quando ele chegou lá no livro, no capítulo 4, lá no capítulo 4 do livro de São Lucas, ele procurou atentar Jesus de toda maneira. Ele mandou Jesus estar 40 dias, 40 noites sem comer. Ele disse, Jesus vai comer esse pão de monte, porque ele está com muita fome. Ele agora vem querer enganar Jesus. Olha, se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí, o que o diabo imaginou no coração dele? Jesus vai transformar essas pedras em pão e ele vai dizer, agora come. Jesus vai dar dele, né, irmão? Agora come. Não. E nós vimos, pastor, quando Jesus sofreu por nós. Lá estava Onésimo e Gesta, um esquerdo ou direito, irmão. Lá na cruz, onde estava Jesus, um ao lado, outro ao outro lado, um chamava Gesta, outro chamava Onésimo. E Onésimo fala isso para Jesus: ei, se tu és verdadeiramente filho de Deus, por quê? Olha, irmão, olha a coisa, irmão. Olha a coisa, irmão. Só quem tem a mente cega espiritual. Se você verdadeiramente, você está vendo a vida lá com nós, se você verdadeiramente, por que você não salva a ti e a nós também? Ai, não salva a ti e a nós também. Vem lá as mulheres, irmãs de Lázaro, outra lambada. Ei, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão teria morrido. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Se o Senhor Jesus estivesse aqui, nosso irmão tinha morrido. Irmão, e nós aqui aprendendo das coisas que nós precisamos, que o Senhor está dizendo aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos nesse desejo. Qual desejo, irmão? Só desejar mal para o próximo. Alguém falava de Jesus, o povo ignorava, ficava terminando de Deus, os fariseus, assim por diante. Quando Jesus chega perante os fariseus, mas Jesus não tinha ninguém dele não. Os fariseus cantavam, louvavam ele, então tudo ali é ele. Quem são vós? Quem são vós? Os fariseus, que só me louvam aqui, mas aqui, está muito longe de mim. Tá, irmão? Nós precisamos entrar na palavra de Deus, mas nós precisamos de pregadores que levam a palavra de Deus, para que essa semente, ela vai se alastrando. Glória a Deus. Ele não pode pregar mais, não prega não, porque Noé, nessa, que eu falei, com 600 anos, eles passavam ali, olha lá, o velhinho está doido, olha o que ele está falando, que vai vir, o mundo vai se acabar, olha lá, o velhinho está doido, olha lá. Meu irmão, quando ele viu a água descer do céu, e da água germinava, vamos correr para o velhinho está certo, Deus vai lá, por fora, tá, irmão? Vou explicar aos irmãos, porque, irmão, se Deus deixa nós trancar por dentro, o fogo tudo de qualquer maneira, e entrar para dentro da igreja, Deus vai lá, tranca por fora, tranca por fora, agora Deus lá dentro, agora, povo, desobediente, povo que provoca o quê? A ira do Senhor, povo que provoca a ira do Senhor, é o que diz aqui, lá, provoca a ira do Senhor, e Deus vai lá e faz isso, agora ele agora, ele diz a Deus, tudo consumido, tudo consome, Deus deixou. Então, meu irmão, nós precisamos como igreja, de brincadeira é melhor não vir, né? É melhor nós esperar o Senhor Jesus para o dia da nossa redenção. Esperar o Senhor Jesus, Ele dizendo para nós: vinde pedir meu Pai, por sua herança, o vosso reino está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós queremos, irmão. Morar com Cristo, você não já pensou lá no banco, já teve vídeo para irmão? Teve vídeo para a igreja. Porque só fala de crise econômica, não é show de crise econômica. Vocês vão ver a diferença que há uma eternidade com Satanás, ou uma eternidade com Deus. Moço, está certo, vamos para lá, então nós temos que falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aleluia. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne e dos pensamentos erramos por natureza, filhos da ira, como os outros, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em
nossas potências, nos vivificou juntamente com Cristo. Eita! Ai, meu vontade de quebrar o coração. Quando Jesus sofreu para alguém que muitas vezes rejeita Jesus, aceita a morte. Pessoas que aceitam Jesus, rejeitam a morte. Então, nós nesta noite estamos olhando como o povo desobedecer a Deus, e lá, mais adiante, né, nós encontramos, como é, meu irmão, que muitos olhavam para as filhas dos homens, bonitas, formosas, eita, menina bonita, mas não sabia o que ia acontecer, né? Bonita, formosa, e foram perdendo justamente o temor de Deus, foi o que nós ouvimos ali. Ananias mentiroso, esse lá também, mentiroso também, quis atrair Jesus, e muitos homens não acreditam em Deus, mas a palavra de Deus nos ensina a nós, dizendo, né? Quando eu estava com meus 13, 14 anos, eu já ouvi alguém falar para mim assim, ó, ei, lembra de o Criador, no dia da sua mocidade, antes que venha um mau dia, e já dizer dele que ele não tem quanto é caminho. Irmão, nós que aceitamos Jesus, nós precisamos da palavra. O irmão com a irmã vai ler para mim aí, rapidinho para nós, o livro de Provérbios, capítulo 13, e também o versículo 13. Diz como, irmão? Qualquer um aí. Provérbios, capítulo 13, e versículo 13, diz como para nós. Louvado seja Deus. Irmão, pode ler. Provérbios está na frente de Salmo. Está na frente de Salmo. Pode ler, irmão. 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Pode trocar, eu não encontrei ainda. Até essa idade do caminho do Senhor, né, irmão? Passou de um, não volta mais. Passou de um, não volta mais. Não encontrei um para dizer assim: ei, eu vou te dar 100 conto, mas de 100 reais você provar esse cigarro. Eu quero ver o que vai falar mais, pastor, no meu coração. É a minha palavra ou os 100 reais? Eu vou te dar 100 reais para você fazer uma coisa errada. Não é, irmão? Nós precisamos de Salmo 119, falei lá no culto, no Salmo 119, vamos fazer. Bem-aventurado são aqueles que trilham o caminho reto. Esses me servirão. Aí eu pego uma pista ali, boto 100, boto 200, consegui uma estrada reta. Chego na frente, chego na roda do mundo, um abacaxi ali, ei, não lança a mão sul naquilo que é alheio, porque é do seu amigo, não é seu. Aí o caminho reto foi para onde? Foi para onde o caminho reto? É isso que nós precisamos aprender, irmão. É isso que nós precisamos aprender na igreja. Saber como extinguir a palavra de Deus, entender ela. Porque muitas vezes nós falamos uma coisa, agora para nós cumprir ela que é o difícil. E a palavra que está dizendo nesta noite é esta que nos exorta a nós, nos ensina a nós, para nós a cada vez mais ciente que a palavra de Deus, sendo nós infiéis, mas ela continua sendo fiel para conosco. Para isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que ele veio e voltou, e foi preparar um lugar para onde que eu esteja, estejais vós também. Mas aonde esse lugar? Nas regiões celestiais. Os irmãos vê lá, esse lugar celestial, onde está o trono de Deus, no livro de Isaías, capítulo 60. Os irmãos vê lá onde é a moradia dele, Isaías, capítulo 60, os primeiros versículos assim. Então, irmão, nós estamos felizes. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. O pastor leu aqui, né? De palavra. Deus desvia nós dos laços da morte. Quem é que quer morrer, irmão? Só quem está atacado pelo aquele inimigo não é quer. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, novas criaturas nós somos. E nesta noite nós diferemos. Este último para nós terminar, porque ele vai bastante, diz assim: e nos ressuscitou o seio, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Só Ele que tem essa palavra, né? E que o Senhor nos abençoe bastante. Senão, irmão, nós vamos falando, né? E muitas vezes pode ser infartar a igreja, exige o da palavra, né? E nós, até aqui, o Senhor tem nos falado, e nós vamos olhar que a Bíblia nos mostra na minha 1189 capítulos. Todos são usados por Deus. Todos falam, mas Bendito seja muitos já Deus. falou meu ouvido, que nada. Isso aí é do homem, o homem carnal. O homem espiritual levou 1600 anos para ele escrever a Bíblia toda. Então o cara vai ter que ficar quieto, né? Porque ele não sabe o que ele está falando. Ele quer falar contra as coisas de Deus. E nós queremos saber que Deus se ira por isso que disse aqui a palavra, né? Deus está irado com este mundo que está aí sem temor a Deus. Deus está irado com este povo que não quer ouvir a palavra. O irmão quer ver, eu sempre digo meus amigos, eu digo meus irmãos, o que, irmão? Muitas vezes a pessoa colhe um dinheiro, em vez de comprar um bolo Amélia, um bolo de pamonha que eu gosto muito, e levar para casa e falar, vem cá, não, senta aqui, vou participar. O que ele tem? Um copo de cachaça. Aí lá vem ele, de caminho fora, a esposa fica ali, e aquele, já não quer nem saber dele, né? Em vez de trazer, né? Um copo de cachaça, uma carteira de cigarro, queimando o dinheiro dele, em vez de dar na igreja, porque os antigos dizem que a gente contribui na igreja, pastor, diz que está emprestando a Deus. É isso aí, nós estamos fazendo benefício, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria, né? Deus ama aquele que dá com alegria. E nós, nesta noite, de todo o nosso coração, queremos muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tirado de nós esta ira. No lugar desta ira, ele foi o quê? Amor, né? Ele, né? Não foi assim que ele falou esta palavra para nós nesta noite, dizendo, mas Deus, o 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos. E que Deus possa nos abençoar essa palavra. Que os irmãos vão para casa, leem esse livro, que a Bíblia é grande, mas não para nesses versículos. Deus vai ensinar a nós a cada dia, né? Porque eu estou aqui para aprender com os irmãos. Palavra do Senhor, edificação para o nosso coração. A palavra de Deus, ela vem para nós ouvir, né? Ouvir, diz a Bíblia, ouvir, guardar. Aleluia, glória. Ouvir, guardar e praticar. Ouvir ela, guardar ela e praticar ela. E que Deus pode nos abençoar. Vou deixar mais alguns minutos, que o pastor também deve ter algumas palavras também.